lição de número 10 tem como tema a intercessão pelos Efésios. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a importância da oração, da intercessão de um líder para com a sua igreja, para com a igreja do Senhor e a oração para a igreja em si. Tá bom? Vamos orar? Para que nós possamos assim pedir ao favor de Deus a intervenção soberana do nosso Deus. Oremos. Deus eterno, Deus santo, justo e fiel. Nós queremos, Senhor, nesta manhã de domingo, meu Pai, te agradecer pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo, por meio da sua misericórdia, meu Pai, de ministrar essa aula, de aprendermos a tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, Pai. Abre a nossa mente, abre os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos assim enxergar e perceber, meu Pai, aquilo que tu queres para as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor venha nos instruir por meio da tua palavra. Que o Senhor, Deus santo, Deus justo, nos conceda graça, misericórdia, Senhor, para assim compreendermos o teu santo evangelho. Nos ajuda a aplicá-lo em nossa vida diária, Senhor, para a glória do teu santo nome, Pai. Nos abençoa, Deus, nesta manhã, com a tua palavra, com a tua presença, aonde estiver um irmão assistindo esta live, Senhor, aonde houver um irmão assistindo esta aula, Senhor, por meio das redes sociais, Pai, que sejam edificados por meio da tua palavra, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Mais uma vez a paz do Senhor para os irmãos que estão entrando, Samuel Souza, irmã Sônia, os demais. A lição de número 10 tem como tema a intercessão pelos Efésios. A intercessão pelos Efésios é o tema da nossa lição, tá certo? O texto áureo diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma nome. Verdade prática da nossa lição diz assim: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Vou tentar aqui agora tirar aqui os comentários, tá certo? E a gente já vai iniciar, tá bom? Só um instantinho. Vamos lá. Para a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe, irmãos, para vocês que estiverem com as Bíblias em suas mãos, ou até mesmo por meio daquela revista em PDF que eu enviei durante a semana, Efésios capítulo 3, versículo 14 e até o versículo 21, tá certo? Efésios capítulo 3, versículo 14 ao versículo 21, tá bom? Diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus, na terra, toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Versículo 21 e último. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para
todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Essa foi a leitura feita em classe. Através dessa leitura, irmãos, nós vamos dar entrada na nossa lição como objetivo principal. O objetivo geral da nossa lição é aprendermos a eficácia da oração, do fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Eu já queria iniciar aqui com 3 objetivos também específicos, onde nós estaremos tratando, né, sobre uma breve reflexão acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito Santo. Também iremos destacar a necessidade de a igreja, nós, estarmos arraigados e fundados no amor de Deus. E assim completaremos e concluiremos a nossa lição para conscientizando-nos de que Deus é capaz de fazer muito mais além daquilo que pedimos, desde que esteja na sua vontade. Amém? Vamos lá. A introdução da nossa lição diz assim: após revelar o mistério oculto e todas suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Certo? Refletir sobre a oração intercessória do apóstolo Paulo é o tema desta lição. Ou seja, como nós estudamos na aula passada, certo? Na lição de número 9, onde aprendemos que o apóstolo Paulo, por meio da revelação divina, teve a capacidade, né, a capacitação do próprio Espírito de Deus de nos revelar por meio do Evangelho, por meio da palavra, por meio de suas cartas, algo que estava oculto para os gentios, para nós, que era justamente a igreja que estava sendo preparada desde o princípio. Sobre isto nós estudamos na aula passada. E agora nós entraremos em um ponto importante para as nossas vidas, que é a intercessão. A importância da oração na igreja, para a igreja e através da igreja. Tá certo? Como nós podemos observar, o apóstolo Paulo já havia revelado este mistério, certo? Este segredo, acerca da palavra, a respeito da igreja, pela qual o próprio Cristo, né, estaria reconciliando com Deus o mundo, as pessoas, aqueles que ele pelo qual iria salvar, e também reconciliando judeus com gentios e gentios com judeus. Foi isso que nós estudamos na aula passada. E nesta aula nós iremos aprender o que Paulo fez em todo o seu ministério. Além de pregar o evangelho, ele viveu uma vida contínua de oração, de intercessão pelas igrejas e pelos crentes eleitos, pelo qual o Senhor Jesus havia alcançado, havia salvado. No primeiro tópico desta lição, nós vamos falar sobre a corroboração do poder do Espírito Santo, tá certo? Ou seja, a confirmação com o poder do Espírito do Senhor. O apóstolo Paulo inicia a sua oração ao Senhor com um plano duplo, irmãos. Um pedido duplo. Primeiro é o poder do Espírito no homem interior. Segundo, a presença de Cristo nos corações dos crentes. Irmãos, é bem verdade que, se nós pararmos para analisar o ministério de Jesus, nós vamos compará-lo, exceto, claro, que sem a morte de cruz e ressurreição, com aquilo que o apóstolo Paulo fez, pregou, vivenciou, né, dentro do seu ministério. Nós vamos observar que Jesus, no seu ministério de 3 anos e meio, passou todo o tempo pregando e instruindo a igreja, os discípulos, né, ensinando eles
a prática verdadeira do amor. E o amor prático da sua palavra, né? O amor pelas pessoas, o amor pelo próximo. Isso foi o ministério de Jesus. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, em todo o seu ministério, pregou acerca desse amor. Em todo o tempo, o apóstolo Paulo intercedeu para que isso fosse gerado nos crentes. Irmãos, imagine comigo, para um líder de uma igreja, para um líder de igrejas, pela qual ele mesmo havia levantado, havia abrido, né, em vários lugares, ter que interceder por todas elas, orar, apresentar a Deus com propósitos pela qual Deus estaria se agradando. Nós vamos observar, irmãos, que hoje, trazendo para os nossos dias, muitos líderes religiosos não intercedem para que a sua igreja esteja fundamentada, né, arraigada na palavra, no amor de Cristo. Mas muitos líderes hoje se levantam para interceder e orar para que as suas igrejas, para que os seus membros sejam abençoados financeiramente, oram e intercedem para que seus membros tenham abundantemente bênçãos aqui materiais, sendo que, afinal, o apóstolo Paulo não estava visando em momento algum que a igreja daquela época, os membros, os eleitos, os salvos pelo Senhor Jesus Cristo, fosse abundantemente ricos aqui na terra. Mas o apóstolo Paulo faz pelo menos 3 ou 4 menções em sua oração com o propósito de que a igreja, de que os crentes de Efésios, né, fossem fortalecidos espiritualmente. E ele também ora, inclusive nós vamos falar isso agora, para que Cristo habitasse em vossos corações. Nós vamos ver justamente sobre isso no primeiro subtópico, quando diz assim: as riquezas da sua glória. Paulo apresenta a sua oração confiado nas riquezas de sua glória, né? Na glória de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça. O que significa que ele é possuidor de todas as glórias e dispenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede que a igreja seja fortalecida com poder, quer seja habitada por Cristo, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Irmãos, eu acho interessante que, se nós formos observar, não sei se você percebeu, no texto que nós lemos em classe, primeiro versículo e segundo, vai nos mostrar que o apóstolo Paulo se coloca de joelhos perante Deus. Sendo que a Bíblia vai nos informar, em Lucas, não me lembro agora o capítulo e versículo, mas os judeus não costumavam orar de joelhos, irmãos. Os judeus, se você for analisar, estudar isso, você vai perceber que os judeus oravam de pé. Oravam de pé. Mas o apóstolo Paulo se coloca de joelhos perante a presença do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, o apóstolo Paulo reverencia aquele que é digno de toda honra e de toda glória. O apóstolo Paulo se põe diante de Deus de joelhos prostrado, mostrando assim a sua total dependência do Criador, mostrando assim a sua total dependência daquele que o chamou, daquele que o vocacionou para pregar o seu evangelho, com amor, com poder. Observem que no ministério de Paulo, Paulo não prega sem autoridade. Paulo não prega sem amor. Paulo prega com amor, com autoridade, com ousadia, a palavra de Cristo. E Paulo também intercede a Deus pelos santos eleitos, por aqueles que o Senhor estava a chamar.
por meio da pregação do seu evangelho. Então nós vamos aqui entender que o apóstolo Paulo, ao orar, ele também reconhece que Deus é riquíssimo em glória, que a ele pertence a glória, que a ele pertence a honra. E é isso que o apóstolo Paulo pede a Deus, para que os crentes sejam abençoados com poder, com a presença de Cristo habitado em seus corações, que eles sejam fortalecidos espiritualmente, que eles tenham uma base própria em Cristo Jesus. A base é Cristo Jesus. No segundo subtópico, o apóstolo Paulo vai orar, como nós vamos observar aqui, no segundo subtópico, fortalecidos com poder. Vamos entender um pouco sobre este subtópico. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada, ou seja, confirmada com poder pelo Espírito no homem interior. Certo? Essa petição não quer dizer que aquela igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus. Isso não quer dizer. Mas que ela fosse continuamente revigorada, renovada, restaurada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Como o próprio Jesus fala em João capítulo 16, capítulo 14, versículo 16, versículo 17, que quando ele subisse aos céus, ele enviaria um Consolador, para que assim pudesse estar com a sua igreja, fortalecendo e levando ela à perseverança, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Irmãos, eu preciso dizer a vocês, explicar dentro do que a lição nos informa, dentro do que a Bíblia vai nos trazer, que é bem verdade que nós, cristãos, salvos, comprados com o sangue de Cristo, nós só perseveraremos até o final se o Espírito Santo estiver em nós. É bem verdade que nós não teremos força se o Espírito de Deus não estiver em nós, irmãos. Vocês sabem por que o apóstolo Paulo se coloca de joelho diante de Deus? Vocês sabem por que o apóstolo Paulo também está intercedendo pelaquela igreja? Porque imagine para nós, cristãos, ver o nosso líder sendo martirizado por causa da palavra de Cristo. Como ficaríamos? Como nos sentiríamos? Será se nós teremos força para continuar se fosse somente por nós? Diante de um martírio de uma pessoa por causa da palavra de Deus? Então o apóstolo Paulo está intercedendo, irmãos. Porque o apóstolo Paulo tinha a convicção de que aqui na terra ele era passageiro. Aqui na terra, o seu ministério passaria. E é bem verdade que alguns irmãos do primeiro século viram a morte de Paulo. Ou tiveram um conhecimento de como o apóstolo Paulo, justamente com todos os mártires, morreram por causa de Cristo, irmãos. A nossa oração hoje, a nossa intercessão, ela é tão importante, irmãos, para com a vida daqueles que servem a Deus, que você nem imagina. O apóstolo Paulo está intercedendo justamente para que a igreja seja fortalecida no poder, para que quando elas pregarem o evangelho, vidas sejam alcançadas por meio da palavra, que tem autoridade, que tem o poder de converter o pecador. Então o apóstolo Paulo está aqui orando com o seu primeiro pedido a Deus para que aquela igreja de Éfeso fosse revigorada, fosse renovada, que aquela igreja de Éfeso tivesse o poder todo dia renovado pelo próprio Senhor, pelo Espírito de Deus, no homem interior e não no homem exterior. Tá certo? Terceiro subtópico, o pedido do apóstolo Paulo agora é habitados por Cristo. Vamos lá. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. O que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego é katoiken, significa habitação permanente.
em oposição à habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Irmão, sabe o que é que eu consigo entender aqui? Sabe o que é que nós vamos aprender aqui através da intercessão do apóstolo Paulo, da intercessão pelaquela igreja de Éfeso? É interessante que, mais uma vez, eu retorno a dizer que a oração de Paulo, a intercessão de Paulo pelos Efésios é uma das orações ou intercessões mais profundas do próprio ministério de Paulo. O apóstolo Paulo agora está intercedendo pela igreja, para que Jesus Cristo habitasse no coração deles. Como nós vemos aqui, que esta palavra vem do grego, né? Katoiken, que significa habitação permanente, diferente de quê? De uma habitação passageira, de uma habitação que ela vem e logo vai embora. O apóstolo Paulo está dizendo assim: Senhor, habita no coração deles permanente. Porque é bem verdade, irmãos, que sem a habitação de Cristo nos nossos corações, nós não vamos resistir às forças do mal. Sem a habitação de Cristo nos nossos corações, nós não amaríamos, irmãos. Nós não podemos nos gabar que amamos por nós mesmos. Nós não podemos nos dizer que somos amantes de Deus, amamos a Deus, amamos aos irmãos, amamos ao próximo por causa que nós somos capazes de amar. Não. Nós não podemos falar isso de forma alguma, irmãos. Perdão. Por quê? Porque sem Cristo, irmãos, no nosso coração, nós odiaríamos a todos, até mesmo a Deus. Se não fosse o Espírito de Deus em nosso coração, irmãos, é bem verdade que nós não queríamos nem sequer conversar com aqueles que desejariam o nosso mal, irmãos. E o apóstolo Paulo está justamente orando para que Deus, em Cristo Jesus, habite permanentemente no coração dos crentes eleitos pelo Senhor. Dos crentes que foram alcançados, salvos, lavados no sangue de Cristo Jesus. Da mesma forma, somos nós, irmãos. Da mesma forma, o Senhor, quero acreditar que ora, como a própria Bíblia vai dizer, que Jesus está intercedendo por nós junto ao Pai. Quero acreditar que seja para que Ele seja gerado no nosso coração, para que Ele habite em nosso coração. Então, o que nós devemos aqui entender é que a nossa intercessão, principalmente por novas vidas, é para que primeiramente, eles recebam fortalecimento, é para que Cristo habite permanentemente em seus corações. Por quê que o apóstolo Paulo ora dessa forma? Porque Paulo poderia muito bem dizer assim: Deus, eu oro para que o Senhor habite no coração deles de forma passageira, somente agora. Mas não, o apóstolo Paulo, usando essa expressão, ele está orando para que Deus, em Cristo Jesus, habitasse permanentemente no coração deles, para que assim eles pudessem vencer o pecado, vencer o mundo e vencer as forças do mal. Tá certo? No segundo tópico, nós vamos estudar sobre o tema arraigados e fundados em amor. Segundo tópico, o amor, irmãos, é a mensagem principal, central do Evangelho de Jesus Cristo. Um dos propósitos da oração do apóstolo foi justamente para que aquela igreja entendesse, não só entendesse, irmãos, observem, que também exercitasse o amor de Deus. Tá certo? Vamos lá. Primeiro subtópico. Amor, a virtude cristã. Amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é um atributo divino, irmãos. Nas Escrituras, o amor é um atributo divino. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Está lá em 1 João capítulo 4, versículo 8. Foi por amor que Cristo se entregou para nos resgatar, para resgatar a humanidade. Também foi por amor
né? Que tudo foi resumido, a lei e os profetas. Também foi por amor que os discípulos de Cristo foram alcançados assim como nós. A prova de filiação com Deus também é uma prova de amor e deve ser expresso por meio de atitudes concretas. Certo? O amor, irmãos, é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o Espírito Santo, tá certo? Ou seja, o fruto do Espírito. Sabe o que é que nós podemos aprender aqui, irmãos? É que esse amor que está no nosso coração, que está no nosso interior, este amor que está em nós, que nós praticamos ele é produzido, não é por você, irmãos, não é por mim. Este amor é produzido tão somente por Cristo, por meio do seu Espírito. Este amor que nós praticamos, se o praticamos, é por causa de Cristo. É porque Cristo está, primeiramente, habitado em nosso coração. É impossível um ser humano, irmãos, seja ele bom entre os olhos dele, aos seus olhos, aos olhos da sociedade, é impossível alguém amar verdadeiramente sem a ação de Deus. É impossível, irmãos. É impossível porque a Bíblia diz que o amor é fruto do Espírito, irmãos. Tá entendendo? Então, se eu não amo porque nós somos bons. Nós amamos porque o Espírito de Deus habita em nosso ser. Somente por isso. E vamos aqui para o segundo subtópico, irmãos. Nós precisamos da aula bem resumida para que assim nós possamos concluí-la até o término da live, tá certo? Segundo subtópico, arraigados e fundados em amor. O que é arraigados, irmãos? O que é fundados? Dá a entender aqui que arraigados, que é justamente neste sentido, é algo que tem a raiz. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Observem, irmãos. Observem isso comigo. Um amor, vamos aqui dar dois exemplos. O amor do mundo. O suposto amor do mundo. Qual é? É um amor sem raiz. Mas o apóstolo Paulo está também intercedendo e orando e instruindo e exortando aquela igreja a terem o seu amor produzido por Deus, pelo Espírito de Deus, nos nossos corações, enraizado. É como uma árvore, irmãos, que tenha raízes profundas. Mas em que? A árvore com raízes profundas no solo, para que ela não caia, para que ela seja firmada. Da mesma forma, é o nosso coração, é a nossa vida, pela qual o próprio apóstolo Paulo está intercedendo, que eles sejam enraizados no amor, tenham raiz, não seja apenas superficial, tá certo? Da mesma forma é fundado, dá a entender que é como uma construção. Se você levanta, irmãos, faz uma construção sem fundamento algum, sem alicerce algum, irmãos, aquilo vai cair. Aquela construção ela vai cair, ela vai desabar. Então o apóstolo Paulo está intercedendo e instruindo também aos irmãos que tenham fundamento no amor de Deus. Tá certo? Vamos aqui. Continuando. Terceiro subtópico. A intensidade do amor de Cristo. A intensidade do amor de Cristo. Consciente que tudo que eu falei até agora, irmãos, dentro desse aspecto, vai dizer, consciente de que somente o Espírito pode fazer entender, a experimentar a grandeza do amor de Deus. Somente o Espírito Santo. Paulo pede para que os crentes conheçam essa intensidade. Qual a intensidade? Do amor de Cristo. Irmãos, a Bíblia diz, através também do apóstolo Paulo, que o amor de Cristo nos constrange, irmãos. Tá certo? Então,
apóstolo Paulo está pedindo, clamando a Deus, né, para que, além de terem raiz, né, na nossa vida interior, no nosso espírito, no espírito em nós, crie em nós raiz e fundamento no amor, ele está dizendo que nós devemos, somente pelo Espírito Santo, ter essa intensidade do amor de Cristo. Tá certo? A ênfase aqui recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que, por isso, devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que, olha aí, irmãos, observe, o apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta, irmãos. Não pode. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de Deus, cheios de toda a plenitude, ou seja, sejam completos tão somente em Deus. Ou seja, irmãos, o amor que está em nós foi doado, foi dado, foi colocado em nosso coração por meio do Espírito Santo. Tá certo? E nós devemos intensificá-lo a cada dia na busca pela palavra, na busca pela presença de Deus, na busca pelo amor ao próximo. E não é um amor fingido, e não é um amor comentado ou falado, é um amor vivido, prático. Tá certo? E quando nós amamos, irmãos, é bem verdade que nós conseguimos compreendê-lo da seguinte forma, que nós o praticamos e nós sabemos que a glória não é nossa, mas é do próprio Deus. Tá certo? Porque só Ele é digno de receber toda a adoração. Tá bom? Terceiro tópico, aqui a gente já vai correr para o encerramento, tá certo? A bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que nós pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. Certo? Ou seja, nós vamos aqui aprender neste último tópico da nossa lição, no primeiro subtópico, o seguinte: a dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Isso indica que Deus pode fazer ultrapassar, né, em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos, conforme está lá em Isaías 55, versículo 9. Irmãos, observem que na conclusão da oração do apóstolo Paulo, de forma realmente ousada, ele está nos mostrando que, através da palavra de Deus, que a nossa mente, que o nosso coração, limitado a nós somente, visamos apenas as coisas terrenas. Muitas das vezes, nós nos deparamos com crentes materialistas, egoístas, que só pensam aqui na terra, que só querem as coisas daqui da terra. Muitas das vezes, nós nos deparamos com pessoas que esperam em Deus somente aqui na terra. E o apóstolo Paulo diz que são os mais miseráveis, irmãos. Quem espera em Cristo somente aqui na terra são os mais miseráveis, irmãos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A dimensão das bênçãos de Deus
vai muito mais além daquilo que nós imaginamos. Quando, olha, irmãos, vamos analisar o que Paulo está fazendo aqui. Uma intercessão ousada, né? Não porque Paulo merecesse, não porque os crentes de Éfeso merecessem, não porque nós merecemos, irmãos, mas pela graça e misericórdia de Deus, irmãos. Deus nos abençoa muito mais além do que aquilo que nós imaginamos ou pensamos. Olha, irmãos, observem que muitas vezes a gente pensa nas coisas daqui, mas quando nós paramos de pensar nas coisas daqui da terra, pensamos nas coisas do céu, pensamos nas bênçãos que, como o próprio apóstolo diz, né, que nunca subiram ao nosso coração, né, como ele mesmo diz, subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para nós, para aqueles que amam a Ele. O que é que Deus está prometendo a nós? Qual é a maior promessa de Deus para a sua igreja? Qual é a maior bênção de Deus para a vida de um pecador? Qual é o maior milagre? O maior milagre na vida de um pecador, irmão, é a salvação. E uma das maiores bênçãos de Deus é uma coisa que nós, humanos, nunca conseguimos compreender por nós mesmos. É a presença de Cristo em nossas vidas. É aquilo que está preparado para nós desde a fundação dos séculos, irmãos. É o Senhor. É estarmos presentes com o Senhor para todos sempre na eternidade, irmãos. Enquanto muitos pensam em construir vidas aqui na terra, enquanto muitos olham para essa terra, Deus já preparou uma terra celestial para nós que somos salvos, para nós que fomos alcançados por Ele. É sobre isto que o apóstolo Paulo está dizendo. É sobre estas coisas que Deus está preparando, ou já preparou para nós, para a sua igreja, para aqueles que amam a Ele, irmãos. Então, isso nunca subiu ao nosso coração, irmãos. Isso nunca foi coisa humana. Isso, desde o princípio, foi algo estabelecido por Deus através da sua palavra. Segundo subtópico, convite para adoração. Paulo encerra esse capítulo 3, que foi o que nós lemos em classe. Encerra este capítulo com um convite de adoração, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Olha, irmãos, alcançou nós. Alcançou a nós e alcançará a outros, se assim Deus permitir. Tá certo? Em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado entre a revelação divina, que é a igreja, certo? A igreja, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da intimidade no amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Ou seja, o ser humano não entende, irmão. O ser humano em si mesmo sabe o que é amor, irmãos. Entende? Porque no mundo o amor é visto como o quê? Como algo que nós pensamos. O amor do mundo é assim. Você só faz o bem a quem te faz o bem. E isso é sinal de amor. Tá certo? Mas o amor de Deus é muito mais além do que isso. É muito mais além do que isso. Tá certo? Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, detentor de tamanhas dádivas. Ou seja, o apóstolo intercede ousadamente a Deus para que a igreja de Éfeso tivesse o poder, a igreja de Éfeso tivesse em seus corações habitado permanentemente Cristo Jesus, para que a igreja fosse fundamentada, arraigada e fundamentada em Cristo, em amor, porque o próprio Cristo é o amor revelado. E agora, o apóstolo Paulo conclui essa oração, conclui esse momento, convidando-nos, não só aquela igreja agora nesse momento, mas a nós, convidando-nos a adorar aquele que é digno de toda glória, digno de todo louvor, digno de toda exaltação. A glória não é minha nem é sua. A honra nem é minha nem é sua. O louvor não é para mim nem para você.
mas é para Deus somente. A glória é devida a Deus, irmãos. Então, finalmente, encerrando aqui, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvor e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca é exclusivamente tributada para Deus, por intermédio da obra de Cristo. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdura por todas as gerações e enfatiza seu pedido com a frase para todo o sempre. O que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Amém, irmãos? Ou seja, agora eu vou aqui nesse final, ao explicar, liberar os comentários, tá certo? O que nós vemos aqui, irmãos, é algo extraordinário. O apóstolo Paulo, desde o princípio, desde o início do seu ministério, ao aprender, ao conseguir entender qual o grande propósito de Deus para a sua vida, para usá-lo como uma ferramenta, como um instrumento em suas mãos, era justamente ensinar a palavra de Deus. Era justamente não receber glória para si. Era convidar a igreja pela qual ele mesmo estava abrindo, justamente a glorificar a Deus em tudo. Adorar a Deus, exaltar. O apóstolo Paulo, irmão, sempre firmou isso na palavra, dizendo que longe dele se gloriar nele mesmo. Se alguém fosse gloriar, se glorie em Deus. O apóstolo Paulo está nos ensinando a adorar dessa forma. Adorem a Deus, glorifiquem a Deus na igreja e em Cristo Jesus. Que Deus possa, irmãos, nos abençoar. E nós, como líderes, não apenas de uma igreja, não apenas de uma instituição, não apenas de um departamento, mas como líderes da nossa casa, líderes da nossa casa, possamos interceder pelas nossas esposas, pelos esposos, pelos nossos filhos, para que primeiramente eles sejam cheios do poder de Deus, para que Cristo habite permanentemente em vossos corações, para que eles tenham raiz e sejam fundamentados somente no amor de Cristo e em Cristo Jesus. Nós possamos deixar de ser materialistas, nós possamos deixar de pedir a Deus somente aqui para esta terra, porque tudo para esta terra vai perecer, irmãos, vai acabar, tá certo? E aqui eu vou liberar vou liberar aqui os comentários, as mensagens, pois a gente já vai fazer essa oração para encerrar, tá certo? Que Deus possa abençoar a vida de vocês, que Deus possa ter falado aos vossos corações, como assim Ele falou com o meu coração, que nós possamos ter verdadeiramente em nosso coração a habitação do nosso Senhor Jesus Cristo, que nosso coração seja tomado pelo Senhor, que nós venhamos vivenciar aquilo que Deus tem para nós, que nós possamos sonhar com aquilo que o Senhor preparou para nós desde a fundação dos séculos. Se você e eu pararmos para analisar, irmãos, a promessa de Deus, ela vai se cumprir para as nossas vidas, não aqui, mas na eternidade. Porque Jesus diz, em João capítulo 14, irmãos, uma das maiores promessas de nosso Senhor Jesus, quando Ele diz que vai ao Pai, preparar lugar e voltará para nos buscar. Irmãos, eu vejo uma revelação aqui dentro desses versículos do João capítulo 14, para eu encerrar aqui, a maior de todas as bênçãos. Eu vejo o prazer de Cristo, irmãos, dizendo assim, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Ou seja, é aqui na terra? É não, irmão. Onde Cristo estiver, Ele quer que nós estejamos também. É na eternidade com Ele, irmãos. Nós somos passageiros aqui na terra, irmãos. Nós vamos passar, a riqueza vai passar, as abundâncias da terra vai passar, mas a palavra não passa e ela se cumprirá
nas nossas vidas e ela se cumprirá para todos sempre. E nós estaremos com o Senhor na eternidade. Que nós possamos orar, interceder pela vida dos outros. Orarmos para que o Senhor possa fazer aquilo que Ele quer fazer segundo a vontade dEle e não segundo a nossa vontade. Porque muitas vezes a gente quer que Deus faça a nossa vontade. E a nossa vontade, irmãos, não é boa, não é perfeita, nem muito menos agradável. Mas a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Amém? Vamos orar? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido, irmãos, alguma coisa aí. Tá certo? Fico muito feliz por esta grande oportunidade, por este grande privilégio de ministrar a palavra, de ensinar a palavra e de tentar viver a palavra. Porque se alguém, irmãos, diz que vive a palavra na sua plenitude, em toda completa, está mentindo. Mas nós buscamos todos os dias vivenciar este evangelho. Que nós possamos estar arraigados e fundados no amor, para que assim Deus faça a sua vontade. A melhor escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender a palavra da sabedoria, é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina